E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar contando a história do homem que inspirou o personagem Norman Bates da série Hotel Bates. Então, já vai deixando seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe. Edward Theodore Gain, mais conhecido como Ed Gain, nasceu no dia 27 de agosto de 1906. Ele era o segundo filho de George e Augusta Gain. Ele tinha um irmão mais velho que se chamava Henry. A mãe do Ed, ela odiava o marido, ela detestava o marido com todas as forças, porque o Jorge, ele era alcoólatra, então ele nunca parava em um emprego, ele estava sempre pulando de um emprego em outro, sempre gastando muito dinheiro com bebidas. Então, assim, a Augusta, que era uma mulher bastante religiosa, ela não gostava muito do marido, né? Depois de um tempo, o Jorge ele conseguiu comprar um mercadinho, então ele abriu um mercadinho, ficou um bom tempo com esse mercadinho sobrevivendo dele, até que ele decidiu vender. Ele vendeu o mercadinho e comprou uma fazenda bem isolada numa cidadezinha de Wisconsin, que era onde todos a família já morava, né? Então ele comprou essa fazenda, o que para Augusta foi maravilhoso, porque assim ela conseguia manter os filhos dela bastante isolados do mundo, né? E como eu disse, a Augusta ela era muito religiosa e não no bom sentido, ela era quase fanática mesmo. Então ela pregava para os filhos todos os dias. Ela dizia para os filhos que todas as mulheres, tirando ela, eram impuras, não eram merecedoras e tudo, então que eles deviam sempre se manter distante das mulheres, das garotas, porque elas não eram boas, elas eram impuras, e pregava coisas bem pesadas assim para os filhos, né? Ela sempre mantinha eles afastados, eles não podiam ter amigos. O Ed, por exemplo, ele era extremamente tímido e só piorava, porque toda vez que ele tentava fazer algum amigo, a Augusta, ela brigava com ele, batia nele, falava que ele não podia ter amigos, que as pessoas não eram boas, que ele tinha que ficar só na fazenda. Então, basicamente, o Ed, ele ia para a escola, e da escola ele vinha para casa e ajudava o pai e o irmão nas tarefas da fazenda, né? De cuidar da fazenda. Isso foi basicamente a infância do Ed, a adolescência dele, do irmão dele. Ficar na fazenda, cuidar da fazenda e escutar as coisas que a mãe falava, as coisas horríveis que ela falava do mundo. Em 1940, o pai do Ed, o Jorge, ele faleceu devido a uma insuficiência cardíaca por causa do alcoolismo. Então, ele faleceu e a fazenda ficou com o Ed, o Henry e a mãe, né, a Augusta. Então, para poder manter a vida na fazenda, o Ed e o Henry, eles já eram mais adultos, já eles começaram a fazer bicos na cidade para poder manter a vida lá da fazenda. Então eles trabalhavam como faz tudo. O Ed também chegou a trabalhar muito como babá das crianças. Ele se dava muito bem com as crianças. Então os dois, eles eram considerados na cidade muito confiáveis. Então as pessoas tinham tranquilidade de deixar, por exemplo, seus filhos com o Ed cuidando deles. Com o tempo passando, o Henry, ele acabou conhecendo uma mulher divorciada com filhos. Ela tinha 2 filhos. Ele iniciou um relacionamento com essa mulher e ele tinha a intenção de ir embora com ela, sair da fazenda e ir morar com ela e os filhos. Logicamente, a Augusta não gostava muito dessa ideia. O Henry também, ele não era muito fã da mãe dele. Ele vivia falando mal dela pro Ed, que era totalmente o contrário do Henry. O Ed era extremamente ligado à mãe dele. Ele gostava demais da mãe dele, tanto que ele odiava quando o Henry falava mal dela para ele, né? Certa vez, os dois eles estavam colocando fogo numa quantidade grande de mato que havia acumulado lá na fazenda. Eles estavam colocando fogo nesse mato.
O fogo ele acabou saindo do controle, então ele se alastrou, começou a pegar fogo em lugares que não deveria pegar fogo, e eles chamaram então os bombeiros vieram apagar esse fogo, eles conseguiram controlar, apagar o fogo direitinho. Só que aí o Ed, ele foi correndo para os bombeiros dizer que ele não estava achando o irmão dele, que o irmão dele havia sumido, ele não conseguia achar o irmão dele de jeito nenhum. Então os bombeiros começaram as buscas do irmão dele. Eles encontraram, no final das contas, eles encontraram o corpo do irmão, deitado de bruços no chão. Como eu disse, ele estava morto, era só o cadáver. Já de imediato, os bombeiros deram como uma insuficiência cardíaca devido à inalação de muita fumaça. Ele já tinha, devido ao histórico do pai também, que tinha problema de insuficiência cardíaca, eles acreditaram que o Henry havia inalado muita fumaça, do fogo, e acabado morrendo por causa disso, e por causa do coração também. Mesmo o Henry, não estando com as roupas sujas de cinza, de fumaça, dessas coisas, eles consideraram que havia sido por causa da inalação da fumaça. Havia também um traumatismo na parte de trás da cabeça do Henry, mas eles acreditaram que tenha sido porque ele caiu. Quando ele inalou fumaça, ele acabou caindo e batendo a cabeça no chão. Então, devido a isso, não foi feita uma autópsia para determinar claramente o que havia acontecido com ele. Como ninguém suspeitava do Ed, porque eles eram irmãos e eram muito confiáveis na cidade, eles em nenhum momento eles suspeitaram do Ed. Mais tarde, um investigador conversando com o Ed, ele descobriu essa questão de que o Ed não gostava nem um pouco do fato do irmão falar tão mal da mãe, e como ele era muito ligado à mãe. Esse investigador ficou com a dúvida se poderia realmente o Ed ter matado o irmão por ódio, por raiva dele falar tão mal da mãe. Mas isso acabou que não ficou provado e ficou por isso mesmo. A morte foi aquela mesmo declarada. Nisso, o Ed, ele ficou morando, ele e a mãe, e a Augusta ficaram os dois sozinhos lá naquela fazenda totalmente isolada. Como eu disse, a fazenda era bem isolada mesmo. Pouco tempo depois da morte do irmão, a mãe, a Augusta, ela teve um derrame. Então ela teve um derrame e acabou ficando acamada por causa da paralisia. E o Ed, então, ele ficou com o cargo de cuidar da mãe acamada, doente, e cuidar também da fazenda, trazer dinheiro para sobreviver ali na fazenda. Algum tempo depois do primeiro derrame, a mãe dele teve um segundo derrame. Aí ela ficou bem ruim de saúde mesmo, muito, muito ruim de saúde. Então, pouco tempo depois, ela não aguentou e acabou falecendo. O que pro Ed foi, assim, algo absurdamente... Para ele foi horrível, porque ele era extremamente ligado à mãe dele. Ele ficou completamente devastado com a morte da mãe. E no final, ele acabou morando sozinho lá na fazenda, completamente isolado. Como ele era muito ligado à mãe dele, a parte da casa que ela morava, que ela ficava, ele isolou completamente essas partes. Então, ele ficou apenas nas partes em que ela não frequentava, que era a sala pequena, a cozinha para poder se alimentar, e ele fez ali naquela sala, ele fez tipo um quarto também. O resto da casa, ele estava completamente intocado, tanto que os quartos de cima, ele também trancou todos os quartos, ele não usava mais. Ele morando sozinho, a parte que ele ficava ficou completamente bagunçada, completamente assim... um caos total, uma zona total. Ele não tinha muita higiene, não arrumava muitas coisas. Ele morava sozinho também, não se importava com esse tipo de coisa. E assim ele ficou vários e vários anos morando sozinho e continuando a fazer os bicos na cidade para poder sobreviver. Em 1957, a dona de um armazém de construção, Bernice Warden, ela desapareceu. Um vizinho disse que a caminhonete dela havia sido retirada da garagem, mas a loja ficou fechada o dia inteiro. Então ela havia sumido. O filho dela, que era delegado de polícia, o Frank Warden, ele resolveu dar uma olhada e ir até o armazém para poder ver o que tinha acontecido, que a mãe dele estava
Já havia um dia que ela não aparecia, ela não abriu a loja. Assim que ele chegou na loja, por volta das 5 horas da tarde, ele foi dar uma olhada e encontrou a caixa registradora estava aberta e haviam vestígios de sangue no chão, o que indicaria que provavelmente deve ter tido uma luta e ela ou outra pessoa, a Bernice ou outra pessoa, haviam se machucado. Então, esse delegado, ele contactou os investigadores e o delegado Frank, ele contou aos investigadores que ele havia encontrado um recibo do dia anterior no nome do Ed Gein, onde ele havia pedido que fosse encomendado um anticongelante. Então, basicamente, o Ed havia sido a última pessoa a ver a Bernice. Os investigadores, a princípio, eles foram até a fazenda isolada para poder conversar, para saber se ele tinha alguma informação sobre o ocorrido, né? Porque ele tinha sido a última pessoa a ver a Bernice. Quando os investigadores eles chegaram na fazenda, havia um galpão, esse galpão estava aberto, então eles entraram para dar uma olhada no galpão, já que estava todo aberto mesmo, e lá eles encontraram o corpo decapitado da Bernice. Ela estava pendurada de cabeça para baixo, ela havia recebido um tiro de espingarda e ela também estava vestida com peles de cervo, como se ela fosse uma caça. Ela estava pendurada com as peles como se ela fosse uma caça. Completamente horrorizados ali com aquela cena que eles acabaram de encontrar, os investigadores foram correndo para casa. Quando eles chegaram na casa, aí que eles ficaram mais horrorizados ainda, eles ficaram literalmente atônitos, porque era um festival de horrores. A casa, ela continha inúmeros objetos feitos com partes humanas. Então havia abajures feitos de pele, cadeiras com partes humanas feitas de pele humana, penduricalhos, havia um cinto feito de mamilos. Então assim, eram coisas assim absurdas, era um show de horrores. Haviam potes com unhas, com cabelo, com dentes, vários utensílios também feitos com ossos, né, de cadáveres e tudo. Então eles ficaram completamente horrorizados. Eu não vou postar aqui as fotos porque são, né, um tanto horripilantes, mas você consegue achar na internet, você consegue achar, é só digitar Ed Gein, que vão ter lá várias fotos dos móveis, né? Tem até algumas fotos de recriações que pessoas fizeram usando produtos artificiais para poder parecer com a pele do jeito que tinha feito as cadeiras, os abajures, coisas desse tipo. Então eles pegaram o Ed, prenderam ele. Ao ser interrogado, o Ed contou que entre 1947 e 1952 ele visitava constantemente o cemitério da cidade. Então ele fez cerca de 40 visitas no cemitério, mas só em 10 delas que ele realmente fez alguma coisa. Ele fazia o seguinte, ele procurava túmulos de mulheres de meia idade, recém-enterradas. Então ele desenterrava essas mulheres que pareciam com a mãe dele, ele pegava e levava os corpos para a fazenda. Então ele com esses corpos ele fazia os utensílios, as coisas que haviam na casa. Apesar dele falar que ele só desenterrava as mulheres de meia idade, foram achados na casa várias partes de jovens, de mulheres entre 15 e 18 anos. Então ficou um pouco confusa essa questão. O Ed também não falou nada sobre isso. O Ed, então, ele foi internado em um hospital psiquiátrico porque eles acharam que não era capaz de ser julgado. Em 1968, os médicos consideraram o Ed são para ser julgado. Então, em 14 de novembro, ele foi a julgamento. O julgamento dele durou apenas uma semana. E nisso, depois do julgamento, ele foi considerado não culpado devido ao tamanho da insanidade dele. Depois de ser considerado não culpado e insano, ele foi internado mais uma vez em outro hospital psiquiátrico.
onde ele permaneceu o resto da vida dele. Em 1984, o Ed faleceu devido a uma insuficiência cardíaca causada por causa de um câncer que ele teve. Então, em 1984, a vida dele teve fim. Pouco tempo depois do Ed ter sido preso, a fazenda dele foi incendiada e o carro dele, onde ele transportava as vítimas, foi vendido. E essa foi a história de Ed Gein, o homem que deu inspiração ao personagem Norman Bates da série Hotel Bates. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, curta, comente e compartilhe. Assim você ajuda o canal a crescer e a atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!